Liturgia do dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Memória dos 7 santos fundadores dos Servitas. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-se aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: ficai aí de pé. Ou então: senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz
vez gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A autenticidade da fé manifesta-se nas obras. Tiago inculca esta verdade com um exemplo muito concreto, tirado da vida das comunidades cristãs. Fazer acepção de pessoas é um pecado, porque vai contra a fé abraçada pelos cristãos. Há que lembrar-se de Cristo, que se esvaziou e rebaixou a si mesmo. Os discípulos de Cristo não têm qualquer razão para estabelecer distinções entre as pessoas. Se o fizerem, estão a agir contra Cristo, tornando-se semelhantes ao juiz sem consciência, que se deixa levar por parcialidades e favoritismos ao pronunciar sentenças injustas. Se Deus escolheu os pobres, segundo o mundo, a Igreja e os membros que a integram não podem conceder especiais atenções e privilégios aos ricos, como faz a sociedade secular. É verdade que o mandamento do amor é universal, mas uma coisa é amar e outra é prestar honras a alguém por ser rico ou por ocupar determinada posição social. Essas pessoas, por vezes, tornam-se opressoras. Por isso, nada de servilismos. Além do mais, são contra a lei da liberdade que deve regular o comportamento humano. Tiago, sempre muito realista e concreto, evidencia a incoerência de quem julga os outros segundo os critérios do mundo e não segundo os pensamentos de Deus, que escolheu os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Quantas vezes também nós nos deixamos levar por essas reações espontâneas, com atitudes semelhantes às relatadas pelo apóstolo, esquecendo muitas vezes o ensinamento de Jesus sobre o amor ao outro. O texto que escutamos hoje é central na teologia do Evangelho de Marcos. O povo interrogava-se: quem é este? Agora é o próprio Jesus que pergunta aos discípulos o que é que se diz sobre ele. Em síntese, os discípulos informam
que o povo o vê não só como um profeta, mas como o maior dos profetas, o precursor dos tempos messiânicos. Mas Jesus quer ir mais longe e interpela diretamente os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome da comunidade: Tu és o Messias. Mas Jesus impõe-lhes novamente o chamado segredo messiânico e começa a falar-lhes do mistério da cruz, que está no centro da sua messianidade. Ele é o servo sofredor que veio carregar sobre si os nossos pecados para nos fazer passar da morte à vida. E quem quiser ser seu discípulo deve seguir o mesmo caminho da cruz. Pedro parece perceber tudo muito bem e é o primeiro a reagir ao escândalo da cruz. Mas Jesus chama-o à ordem: Vai-te da minha frente, isto é, põe-te atrás de mim e segue-me. Pôr-se atrás de Jesus e segui-lo como discípulos é a posição correta que havemos de tomar para sermos salvos. Hoje a Igreja faz memória aos 7 santos fundadores dos Servitas. Os 7 santos fundadores nasceram em Florença. Levaram primeiramente vida eremítica no norte cenário, venerando de modo particular a Santíssima Virgem Maria. Depois, dedicaram-se à pregação por toda a Toscana e fundaram a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas, aprovada em 1304 pela Sé Apostólica. Celebra-se hoje a sua memória, porque, segundo consta, neste dia morreu Santo Aleixo Falconieri, um dos 7, em 1310. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, os 7 santos fundadores dos Servitas e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos Servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria e a vós conduziram o vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.